Paris, França, 9 de agosto de 1714. Capítulo 3. O calor abate-se sobre Paris como um telhado baixo. O ar de agosto é pesado, tornando-se ainda mais pesado com a extensão de edifícios de pedra, o cheiro de comida a apodrecer e dejetos humanos, o número total de corpos a viverem lado a lado. Dentro de 150 anos, Haussmann deixará a sua marca na cidade, erguerá uma fachada uniforme e pintará os edifícios com a mesma paleta clara, deixando um legado de arte, de equilíbrio e de beleza. É o tipo de Paris com que Ade sonhou e que certamente viverá para ver. Mas neste momento, os pobres amontoam-se em pilhas esfarrapadas, enquanto nobres vestidos de seda passeiam pelos jardins. As ruas estão cheias de carroças puxadas por cavalos, as praças apinhadas de pessoas, e aqui e ali pináculos perfuram o tecido de lã que cobre a cidade. A opulência desfila pelas avenidas e ergue-se com as cúspides de cada palácio e edifício, ao mesmo tempo que os casebres se aglomeram em ruas estreitas, com as pedras manchadas de preto da fuligem e do fumo. Ade está muito assombrada para reparar nisso. Contorna os limites de uma praça, observando conforme os homens desmontam as barracas de mercado e expulsam as crianças maltrapilhas que se escondem e esquivam entre elas, procurando restos de comida. Enquanto caminha, desliza a mão pelo bolso na costura da saia, tateia o passarinho de madeira e toca as 4 moedas de cobre que encontrou no forro do casaco roubado. 4 moedas para garantir sua sobrevivência. Está ficando tarde e o céu ameaça chover. Ela precisa encontrar um lugar para dormir, o que deveria ser bem fácil, porque parece haver uma hospedaria em cada rua, mas assim que atravessa o umbral da primeira porta é rejeitada. Isso aqui não é um bordel, repreende o proprietário, olhando-a com desdém. E eu não sou uma prostituta, responde, mas o homem apenas dá um sorrisinho de escárnio e gesticula como se estivesse afastando algo sujo e indesejado. A segunda hospedaria está lotada, a terceira é cara demais e a quarta só recebe homens. Quando entra na quinta, o sol já se pôs, assim como seu ânimo, e Ade está preparada para ouvir um sermão seguido de uma desculpa sobre por que não seria adequado que ela permanecesse debaixo daquele teto. Mas não a enxotam. Uma senhora, magra, de feição rígida, com o nariz comprido e os olhos penetrantes como os de uma águia, a recepciona na entrada. Ela dá uma olhada rápida em Ade e a conduz pelo corredor. Os quartos são pequenos e lúgubres, mas têm 4 paredes, uma porta, uma janela e uma cama. Quero 1 semana de aluguel adiantado, exige a mulher. Ade sente uma pontada no coração. 1 semana é um intervalo de tempo impossível quando as lembranças parecem durar apenas 1 segundo, 1 hora, 1 dia. E então, vocifera a gerente. Ade fecha a mão em volta das moedas de cobre e toma o cuidado de tirar do bolso apenas 3. A mulher as arranca dela tão rápido como um corvo roubando migalhas de pão. O dinheiro desaparece dentro da bolsinha na sua cintura. Você pode me dar um recibo? Uma prova de que eu paguei? Pergunta Ade. A mulher faz uma careta visivelmente insultada. Eu gerencio uma hospedaria honesta. Tenho certeza que sim, gagueja Ade. Mas com tantos quartos para monitorar, deve ser fácil esquecer quais hóspedes já. Faz 34 anos que tomo conta desta hospedaria, interrompe ela, e nunca me esqueci de um único rosto. Ade pensa que o comentário parece uma piada de mau gosto, enquanto a mulher vira as costas e se afasta, deixando-a sozinha no quarto alugado. Ela pagou o aluguel da semana inteira, mas sabe que vai dar sorte se conseguir ficar pelo menos 1 dia. Sabe que vai ser despejada pela manhã, deixando a matrona 3 coroas mais rica do que antes enquanto ela vai voltar para o olho da rua. Há uma chavinha de bronze na fechadura e Ade a vira, apreciando o som sólido como de uma pedra jogada no riacho. Não tem malas para desarrumar, nem mudas de roupas para organizar, então se desvencilha do casaco de viagem, tira o passarinho de madeira do bolso da saia e coloca sobre o parapeito da janela, um talismã contra a escuridão. Olha pela janela, esperando avistar os telhados grandiosos, os edifícios deslumbrantes e as torres altas de Paris, ou pelo menos o Sena.
mas se distanciou demais do rio, e a pequena janela só dá vista para uma rua estreita e para o muro de pedra de uma outra casa que poderia pertencer a qualquer lugar do mundo. Seu pai lhe contou muitas histórias sobre Paris. Fez o lugar parecer cheio de esplendor e ouro, rico de magia e sonhos à espera de serem realizados. Agora ela se pergunta se ele já esteve aqui alguma vez, ou se a cidade não passava de um nome, um plano de fundo adequado para príncipes e cavaleiros, aventureiros e rainhas. Aquelas histórias se misturaram em sua mente. As cenas perderam o contorno e suas cores se amalgamaram, formando um único tom. Talvez a cidade fosse menos esplêndida, talvez houvesse sombras em meio à luz. É uma noite cinzenta e úmida. Os ruídos do mercado e das carroças a cavalo são abafados pela chuva suave que começa a cair, e Hade se encolhe na cama estreita para tentar dormir. Pensou que teria pelo menos a noite inteira, mas a chuva nem sequer havia parado e a escuridão mal se acomodado no céu quando a mulher bate à porta, enfia uma chave na fechadura e o pequeno quarto é inundado por barulho. Mãos ásperas arrancam Hade da cama. Um homem a segura pelo braço enquanto a senhora faz uma careta de desdém e pergunta: "Quem deixou você entrar?" Hade se esforça para se livrar dos últimos vestígios de sono. "Você mesma", responde, desejando que a mulher tivesse ao menos engolido o orgulho e lhe dado um recibo. Mas tudo que Hade tem é a chave, e antes que possa mostrá-la, a senhora lhe dá um tapa no rosto com a mão ossuda. "Não minta para mim, garota", diz, sibilando entre os dentes. "Isto aqui não é uma casa de caridade." "Eu já paguei", insiste Hade, protegendo o rosto com as mãos, mas não adianta insistir. Há 3 moedas dentro da bolsinha na cintura da mulher não vão servir de prova. "A gente conversou. Você me disse que faz 34 anos que toma conta desta hospedaria." Por um instante, uma ponta de incerteza surge na expressão da mulher, mas é muito breve e efêmera. Mais tarde, Hade vai aprender a descobrir os segredos das pessoas, pedir detalhes que só um amigo ou alguém muito íntimo saberia, mas nem assim vai conseguir ganhar a confiança delas todas as vezes. Vai ser chamada de trapaceira, de bruxa, de demônio e de louca. Vai ser banida por dezenas de motivos diferentes, quando na verdade há somente um. Não se lembram dela. "Fora daqui", ordena a mulher, e Hade quase não tem tempo de apanhar o casaco antes de ser forçada a sair do quarto. No meio do corredor, ela se lembra do passarinho de madeira pousado sobre o parapeito da janela. Tenta se desvencilhar e voltar para buscá-lo, mas o homem a segura firme. É atirada no meio da rua, trêmula pela violência repentina de tudo que acaba de acontecer, com um único consolo. Antes que a porta se feche, o passarinho de madeira também é jogado para fora. Ele cai nas pedras próximas, quebrando uma das asas com a força do impacto. Mas desta vez não se emenda. Fica no chão ao lado dela, como um pedaço de madeira lascada, com uma pena caída, enquanto a mulher some dentro da hospedaria. Hade suprime uma vontade terrível de gargalhar, não por achar graça em alguma coisa, mas pela insanidade da situação, pelo desenlace absurdo e inevitável de sua noite. É muito tarde, ou muito cedo. A cidade está silenciosa e o céu nublado e cinzento pela chuva. Mas Hade sabe que a escuridão está observando enquanto ela pega a escultura do chão e a guarda no fundo do bolso, junto com a última moeda de cobre. Fica de pé e aperta o casaco contra os ombros, com a bainha da saia já úmida. Exausta, desce pela rua estreita e se abriga debaixo de um toldo de madeira, sentando no vão de pedra entre 2 edifícios para esperar a aurora. Cai em um cochilo febril e sente a mão da mãe na sua testa, a ligeira cadência da voz materna enquanto ela cantarola, ajeitando um cobertor sobre os ombros da filha. Sabe que deve estar doente, porque esses eram os únicos momentos em que viu a mãe ser gentil. Hade se deixa ficar ali, apegando-se à lembrança que se dissipa. O galope estrépido dos cascos de cavalo e o estiramento das carroças de madeira invadem a canção sussurrada da mãe, enterrando-a nota a nota, até que Hade a acorda com um movimento brusco. Sua saia está dura de tanta sujeira, manchada e amassada pelo sono breve e agitado. A chuva parou, mas a cidade parece tão suja quanto no dia em que Hade chegou. Em casa, uma boa tempestade teria limpado o mundo, deixando-o com um aroma fresco e renovado, mas parece que não há nada capaz de lavar a imundície das ruas de Paris.
Pelo contrário, a tempestade só piorou as coisas, deixando tudo úmido e monótono e fazendo surgir poças marrons de lama e sujeira. E então, em meio aos dejetos, Ade sente um cheiro doce. Segue o rastro do aroma até se deparar com o mercado em plena atividade. Os vendedores gritam os preços de trás das bancadas e das barracas, e as galinhas grasnam enquanto são tiradas da traseira das carroças. Ade está faminta, nem consegue se lembrar da última vez que comeu. Seu vestido não lhe cabe muito bem, mas nunca coube. Ela o roubou de um varal 2 dias antes de chegar a Paris, cansada do que usava desde o dia do casamento. Mesmo assim, a roupa não está mais larga, apesar do tempo que passou sem colocar nada na boca. Ela supõe que não precise comer, que não vai morrer por causa da fome, mas seu estômago dolorido e suas pernas bambas parecem achar outra coisa. Percorre com os olhos a praça agitada e passa o polegar pela última moeda no seu bolso, detestando a ideia de gastá-la. Talvez não precise. Com tanta gente no mercado, deve ser fácil roubar o que precisa. Ou é o que pensa, mas os mercadores de Paris são tão astutos quanto os ladrões e ficam 2 vezes mais atentos aos produtos. Ade aprende isso do jeito mais difícil. Vai levar semanas para conseguir furtar uma maçã e mais tempo ainda para dominar a técnica de roubar sem deixar rastros. Hoje faz uma tentativa desastrada de surrupiar uma rosca coberta de sementes da carroça de um padeiro e é recompensada com uma mão carnuda fechada ao redor do seu pulso como aço. Ladra! Ela avista de relance um grupo de soldados abrindo caminho entre a multidão e é tomada pelo medo de acabar presa numa cela ou num tronco. Ainda é de carne e osso, ainda não aprendeu a arrombar uma fechadura nem a seduzir os homens para se livrar de acusações e de algemas tão facilmente quanto eles esquecem seu rosto. Então desata a implorar piedade ao padeiro, entregando a última moeda. Ele a arranca da mão dela e acena para dispersar os soldados, enquanto a moeda desaparece dentro da sua carteira. É dinheiro demais por uma rosca, mas o padeiro não devolve nenhum troco. Diz que é o pagamento por ela ter tentado roubá-lo. Tem sorte de eu não arrancar seus dedos, rosna, empurrando-a para longe. E é assim que Ade acaba em Paris, com um pedaço de pão, um pássaro quebrado e mais nada. Corre para longe do mercado e diminui o ritmo só quando alcança as margens do rio Sena. Em seguida, ofegante devora a rosca, tentando fazer com que dure, mas o pão desaparece em um piscar de olhos, como se fosse uma gota de água em um poço vazio, mal enganando sua fome. Ela pensa em Estelle. No ano passado, a anciã começou a perceber um zumbido nos ouvidos. Dizia que o zumbido estava sempre lá, dia e noite, e quando Ade lhe perguntou como conseguia suportar o ruído constante, Estelle deu de ombros. Com o tempo você se acostuma a qualquer coisa. Mas Ade acha que nunca vai se acostumar a isso. Encara os barcos no rio, a catedral erguendo-se por entre a cortina de névoa, os vislumbres de beleza que cintilam como joias no cenário lúgubre dos quarteirões, distantes e chapados demais para parecerem reais. Fica assim até se dar conta de que está esperando que alguém a ajude, que venha e dê um jeito na confusão que ela se meteu. Mas ninguém vem, ninguém se lembra, e se ela se resignar a ficar esperando, vai permanecer ali para sempre. Então começa a andar. Enquanto caminha, estuda Paris. Repara nesta casa, naquela estrada, nas pontes, nos cavalos das carruagens e nos portões de um jardim. Vislumbra rosas atrás do muro, a beleza entre as frestas. Vai levar anos antes de aprender como a cidade funciona, de memorizar o mecanismo dos distritos, um passo de cada vez, de registrar a rota de cada vendedor, loja e rua, de estudar as nuances dos bairros e descobrir os pontos fortes e fracos, de aprender a sobreviver e a se dar bem nos espaços vazios entre a vida das outras pessoas, criando um lugar para si mesma entre elas. Com o tempo, Ade vai se tornar uma especialista em Paris. Vai virar uma ladra perfeita, rápida e impossível de capturar. Vai entrar de fininho em casas elegantes como se fosse um fantasma mascarado, frequentar salões e invadir terraços à noite para beber vinho roubado sob o céu aberto. Vai sorrir e gargalhar com cada vitória furtada. Com o tempo, mas não hoje. Hoje está apenas tentando se distrair da fome que a consome e do medo que a sufoca.
Hoje está sozinha em uma cidade estranha, sem dinheiro, sem passado e sem futuro. Alguém em uma janela de segundo andar vira um balde sem avisar, e a água marrom e espessa respinga na calçada de pedras a seus pés. Ad dá um salto para trás, tentando não tomar um banho, mas esbarra em duas mulheres com roupas elegantes que a olham como se a garota fosse uma mancha de sujeira. Ad recua e se senta em um degrau próximo, mas um pouco depois uma mulher sai da casa e sacode uma vassoura, acusando-a de tentar roubar seus clientes. Vá para o porto se quer vender sua mercadoria, ralha. A princípio, Ad não entende o que ela quer dizer. Seus bolsos estão vazios e não há nada para vender. Mas assim que diz isso, a mulher lança um olhar malicioso para a garota. E o seu corpo é o quê? Ad fica vermelha ao entender. Não sou prostituta, explica, e a mulher esboça um sorrisinho frio. Que orgulhosa, diz, enquanto Ad se levanta e se vira para ir embora. Bem, continua a mulher já dentro de casa, com um gralhado. Orgulho não vai encher sua barriga. Ad puxa bem o casaco sobre os ombros e força as pernas a seguirem adiante pela estrada, sentindo-as prestes a desabar quando avista as portas abertas de uma igreja. Não se trata das torres grandiosas e imponentes de Notre-Dame, mas de uma construção pequena de pedra, enfiada entre dois edifícios em uma rua estreita. Nunca foi religiosa, não como os pais. Sempre se sentiu indecisa entre os deuses antigos e os novos, mas seu encontro com o diabo na floresta a deixou pensativa. Para cada sombra deve existir uma luz. Talvez a escuridão tenha um igual e Ad possa equilibrar seu desejo. Esther desdenharia da ideia, mas um dos deuses antigos não lhe deu nada além de uma maldição, então a anciã não poderia culpá-la por procurar refúgio com os novos. A porta pesada se abre com um rangido, e Ad se arrasta para dentro da igreja, piscando em meio à escuridão repentina até que sua visão se acostuma à pouca luminosidade e ela vê os painéis dos vitrais. Inspira fundo, impressionada com a beleza sossegada do lugar, com o teto abobadado e com os padrões de luzes vermelhas, azuis e verdes que cobrem as paredes. É uma arte, pensa, encaminhando-se para o altar quando um homem se interpõe no seu caminho. Ele abre os braços, mas o gesto não é de boas-vindas. O padre veio barrar o caminho. Ele balança a cabeça com a chegada dela. Sinto muito, diz, forçando-a a voltar pelo corredor da igreja como se a garota fosse um pássaro perdido. Não há mais lugar aqui, estamos lotados. E então há de volta para os degraus em frente à igreja. Ouve o trinco pesado da porta se fechar e em algum lugar de sua mente Estelle dá uma gargalhada. Viu? Diz do seu jeito áspero. Só os deuses novos têm trincos. Ad não decide ir para o porto, mas seus pés tomam a decisão por ela. Eles a levam ao longo do Sena enquanto o sol se esconde atrás do rio e a fazem descer os degraus, com o solado das botas roubadas batendo sobre as tábuas de madeira. É mais escuro à sombra dos navios. A paisagem é cheia de caixotes e barris, cordas e barcos ondulantes. Olhares a acompanham. Os homens desviam os olhos do trabalho. As mulheres dão uma espiada à espreita como gatos nas sombras. Tem uma aparência doentia, um tom de pele saturado demais e as bocas pintadas com um tom violento de vermelho. Seus vestidos são esfarrapados e sujos e ainda assim parecem melhores do que o de Ad. Ela não decidiu o que pretende fazer, nem mesmo quando tira o casaco dos ombros, nem mesmo quando um homem se aproxima, com a mão boba já erguida, como se fosse apalpar uma fruta para ver se está madura. Quanto é? Pergunta com a voz rouca. Ela não faz a menor ideia de quanto vale um corpo e nem se está disposta a vender o seu. Quando a resposta demora, as mãos dele se tornam mais rudes e o aperto mais firme. 10 moedas de cobre, responde. E o homem deixa escapar uma gargalhada que mais parece um latido. Por acaso você é uma princesa? Não, mas sou virgem. Houve noites em Vignon em que Ad sonhou com o prazer, em que conjurou o estranho para o seu lado no escuro, sentiu os lábios dele nos seus seios e imaginou que sua mão era a dele enquanto a deslizava entre as pernas. Meu amor, dizia o estranho, empurrando-a de encontro à cama, com os cachos castanho escuros sobre os olhos verdes como joias. Meu amor, arfava,
enquanto ele entrava em seu corpo, que se abria ao redor da força sólida. Ele empurrava mais fundo e ela ofegava, mordendo a mão para não gemer alto demais. Sua mãe diria que o prazer de uma mulher era um pecado mortal, mas naqueles momentos Adi não se importava. Naqueles momentos havia apenas o desejo, o querer e o estranho, que sussurrava na sua pele conforme a tensão se intensificava e a calidez se intensificava como uma tempestade nos seus quadris. Então, Adi se imaginava puxando o corpo dele de encontro ao seu e fazendo com que entrasse cada vez mais fundo, até que a tempestade desabasse e o trovão arrepiasse o seu corpo inteiro. Mas o que está acontecendo não é nada parecido com aquilo. Não há poesia nos rosnados deste desconhecido, nenhuma melodia ou harmonia, exceto pelo som ritmado que ele faz enquanto continua suas investidas. Não há prazer arrepiante, só pressão e dor, o retesamento de um corpo forçado para dentro de outro. Adi olha para o céu noturno para não ter que ver o corpo dele em movimento e sente a escuridão olhando de volta para ela. Estão de volta à floresta, com a boca dele sobre a sua e o sangue brotando dos seus lábios enquanto ele sussurra. Feito. O homem termina com o último empurrão e despenca sobre ela, pesado como chumbo, e Adi pensa no absurdo da situação. Não pode ser. Esta não pode ser a vida pela qual trocou tudo o que tinha. Este não pode ser o futuro que obliterou seu passado. É tomada pelo pânico, mas este estranho não parece se importar, nem mesmo perceber. Ele simplesmente se endireita, joga um punhado de moedas sobre a calçada de pedras perto dela, depois cambaleia para longe. Adi se ajoelha para recolher a recompensa e, em seguida, esvazia o estômago no rio Sena. Quando alguém pergunta quais são as suas primeiras lembranças de Paris, o que aconteceu naqueles meses terríveis, ela vai dizer que foi uma época de sofrimento embotado pela neblina. Vai dizer que não consegue se lembrar, mas se lembra, sem dúvida. Lembra do fedor da comida estragada e do esgoto, das águas salobras do rio Sena, das figuras do porto. Lembra de momentos de bondade apagados por uma porta fechada ou pelo amanhecer. Lembra de sofrer por sentir saudade da casa dos pais, com o pão fresco e a lareira quente, da melodia tranquila da família e do ritmo enérgico de Estelle, da vida que tinha e da qual abriu mão em troca de outra que achava que queria e que foi roubada e substituída por esta. Mas apesar disso, também se lembra de como ficou maravilhada com a cidade, com a maneira com que a luz a banhava pela manhã e ao entardecer, com a grandiosidade esculpida entre os quarteirões grosseiros. Lembra de como, apesar de toda a imundície, o sofrimento e a decepção, Paris era cheia de surpresas, a beleza entre as frestas. Adi se lembra do alívio temporário que o primeiro outono proporcionou, das folhas resplandecentes sobre as calçadas, mudando do verde para o dourado, como no mostruário de um joalheiro antes da reviravolta rápida e cortante do inverno. Lembra do frio que corroía os dedos das mãos e dos pés antes de engoli-los por inteiro, do frio e da fome. É óbvio que havia meses de vacas magras em Vignon, quando o frio arrebatador furtava a última parte de uma colheita, ou quando uma nevasca tardia destruía as mudas novas, mas nunca tinha sentido uma fome como esta. Uma que corrói suas entranhas, crava as garras nas suas costelas. A sensação deixa Adi esgotada, e embora a fome não possa matá-la, saber disso não ameniza a dor urgente, o medo. Ela não perdeu 1 grama de peso, mas seu estômago se revira, devorando-o a si mesmo. E assim como seus pés se recusam a criar calos, seus nervos se recusam a se acostumar. Não há trégua, nada do conforto que acompanha um hábito. A dor é sempre renovada, aguda e intensa, e a sensação tão cortante quanto sua memória. Adi também se lembra da pior parte. Lembra da nevasca repentina, da friagem brutal que assolou a cidade e da onda de doença que soprou depois, como uma brisa de fim de outono, espalhando montes de cadáveres e folhas mortas. Do som e da visão das carroças chiando pelas ruas, levando uma carga sinistra. Adi vira o rosto para o outro lado, tentando não olhar para as formas ossudas empilhadas descuidadamente na traseira.
Cobre o corpo com um casaco roubado conforme cambaleia pelas ruas, sonhando com o calor do verão enquanto o frio penetra nos seus ossos. Acha que nunca mais vai sentir calor. Foi mais 2 vezes no porto, mas o mau tempo fez os clientes procurarem o refúgio aquecido dos bordéis, e à sua volta o frio cortante transformou Paris em um lugar cruel. Os ricos se protegem dentro das suas casas e se acomodam ao redor do fogo das lareiras, enquanto nas ruas os pobres são dizimados pelo inverno. Não há onde se esconder, ou melhor, os únicos lugares disponíveis já foram reivindicados. No primeiro ano, Hade se sente cansada demais para lutar por um espaço, cansada demais para procurar abrigo. Outra rajada de vento a açoita, e Hade curva o corpo para se proteger, com a visão ficando embaçada. Ela se arrasta pelas extremidades até uma rua estreita, só para fugir do vento violento. A tranquilidade súbita e a paz desprovida de brisa do lugar são como um abrigo, macio e quente. Seus joelhos se dobram. A garota desaba em um canto, em cima de um lance de escadas, e observa os dedos assumirem uma tonalidade azulada. Tem a impressão de que a geada está se espalhando sobre sua pele e fica calma e preguiçosamente assombrada com a própria transformação. Sua respiração condensa o ar em sua frente e cada exalação obscurece o mundo por um breve instante, até que a cidade cinzenta se desvanece em meio à brancura, cada vez mais compacta. É estranho como a névoa parece se demorar um pouco mais a cada respiração, como se ela estivesse embaçando uma vidraça. Fica imaginando quantas respirações seriam necessárias para encobrir o mundo inteiro, para que ele seja apagado assim como ela. Talvez seja o efeito da sua própria visão se embotando. Não se importa, está cansada, muito cansada. Hade não consegue ficar acordada, e por que deveria tentar? O sono é uma bênção. Quem sabe ela não volte a acordar na primavera como a princesa de uma das histórias do pai, deitada na margem gramada ao longo das margens do rio Sarthe, com Estelle cutucando-a com o sapato gasto, implicando com ela por estar sonhando de novo? Isto é a morte. Ao menos por um instante, Hade pensa que deve ser a morte. Está escuro ao redor, o frio é incapaz de conter o fedor de carne podre e ela não consegue se mexer. Mas então se lembra de que não pode morrer. Sua pulsação teimosa persiste, lutando para continuar batendo, assim como seus pulmões teimosos persistem, lutando para se encherem de ar. E Hade se dá conta de que seus membros não estão sem vida coisa nenhuma, mas apertados por todos os lados. Há sacos pesados em cima e debaixo do seu corpo, e embora o pânico tome conta dela, sua mente ainda está letárgica pelo sono. Ela se remexe e os sacos de cima se movem um pouco. A escuridão se rompe e uma fresta de luz cinzenta penetra. Hade se contorce e se espreme até que consegue libertar um braço e depois o outro, colando-os ao próprio corpo. Começa a empurrar os sacos e só então sente os ossos sob o tecido. Só então sua mão toca a pele encerada. Só então seus dedos se engancham nos cabelos de outra pessoa. Agora ela desperta até demais e se remexe, lutando com unhas e dentes, desesperada para se libertar. Crava as unhas para escalar e sair, com as mãos estendidas sobre a pilha de ossos que forma as costas de um homem morto. Ao lado, um par de olhos leitosos a encaram enquanto uma mandíbula jaz entreaberta. Ela tropeça para fora da carroça e desaba no chão, vomitando, soluçando e viva. Um som tenebroso escapa do seu peito, uma tosse rouca, algo estrangulado entre o soluço e uma risada. Em seguida, ouve um grito e ela demora um segundo para perceber que o som não está vindo dos seus lábios rachados. Uma mulher maltrapilha está parada do outro lado da rua, cobrindo a boca com as mãos, horrorizada, e Hade não pode nem ao menos culpá-la. Deve ser um choque imenso ver um cadáver se arrastar para fora da carroça. A mulher faz o sinal da cruz e Hade grita para ela com a voz rouca e entrecortada: "Eu não estou morta!" Mas a mulher apenas se afasta e a garota dirige sua raiva para a carroça. "Eu não estou morta!" repete, chutando a roda de madeira. "Ei!" berra um homem, segurando as pernas de um cadáver frágil e retorcido. "Para trás!" grita o segundo homem, que o ajuda segurando os ombros do morto.
É óbvio que não se lembram de terem jogado Ad na traseira. Ela dá um passo para trás enquanto os homens lançam o corpo recém-chegado dentro da carroça. O morto cai em cima dos outros com um baque perturbador, e ela sente o estômago se revirar só de pensar que estava no meio deles, mesmo que só por um instante. Um chicote estala, os cavalos avançam e as rodas giram pela calçada de pedras. Só depois que a carroça sumiu de vista, Adi coloca as mãos trêmulas nos bolsos do casaco roubado e percebe que estão vazios. O passarinho de madeira sumiu. O último resquício da sua vida anterior, levado embora com os mortos. Por meses ela vai continuar procurando o pássaro, levando a mão ao bolso em um movimento instintivo, como se fosse para afastar uma mecha teimosa de cabelo pela força do hábito. Parece incapaz de fazer os dedos se lembrarem de que o objeto se foi, assim como seu coração, que vacila um pouco toda vez que ela encontra o bolso vazio. Mas em meio ao sofrimento, floresce um alívio terrível. Desde que saiu de Vignon, temeu a perda daquela última lembrança. Agora que ela se foi, há uma alegria culpada, escondida em meio ao luto. Aquele último fio frágil que a vinculava à sua vida antiga se partiu, e Adi conseguiu se libertar à força, e agora, de uma vez por todas.